Nos últimos episódios eu falei sobre família, host family, os problemas que eles arrumam pra gente como au pair. Agora eu vou entrar na parte de amizades durante o programa de au pair. E eu tô aqui pra falar pra vocês que nem todo mundo é seu amigo. E aí galera, voltei pra fazer mais um vídeo pra vocês e essa é a continuação do nosso seriado chamado Vida, temporada au pair. Se você não conhece o canal, meu nome é Camila Faria e eu tenho esse canal com a minha irmã Bruna, que a gente fala sobre as nossas viagens e intercâmbios e deixamos dicas, reflexão ou qualquer coisa que a gente acha que pode agregar pro nosso público, então esse é o tipo de conteúdo que você vai encontrar aqui. Caso você não tenha assistido os outros episódios, eu indico que você pare esse vídeo, assista os outros, os links vão estar aí na descrição pra vocês. Sobre amizade, gente, como vocês sabem, ou quem acompanhava o canal, eu fiquei 1 ano e meio como au pair, 2 anos total nos Estados Unidos, né? E durante o meu primeiro ano, é tudo muito novo. Eu cheguei lá sem amigos. Na verdade, eu conhecia uma menina, que é a Bruna, que morava em Anápolis. Já conhecia ela de São Paulo. Ela foi uma das pessoas que me incentivou a morar aí na região de Maryland. Mas ela morava meio longe, eram aí 40 minutos, mais ou menos, da minha casa, quase 1 hora. No voo, eu conheci um grupo de au pairs antes mesmo do embarque. A galera já tava se falando por Facebook e tal. Então, sim, tiveram algumas pessoas que eu me aproximei mais, virei amiga, levei pra vida. E teve uma galera que eu conheci lá no aeroporto, na escola de treinamento. E depois a gente não se falou mais. Normal, não é com todo mundo que você se identifica. Também cada um vai para um lado do país e você acaba não tendo mais contato com a pessoa. A primeira amiga que eu lembro online, o nome dela é Stephanie, e a gente continua amiga até hoje. A gente se falava antes do embarque, continuou amigas durante o intercâmbio porque ela não morava tão longe de mim. A segunda pessoa foi a Lari, eu conheci ela no voo e ela estava sentada no banco atrás do meu. E aí, quando eu cheguei na casa da família, tinha uma au pair que estava lá antes de mim e ela estava terminando o ano de au pair dela. No meu bairro tinha muita au pair, muita mesmo, eram várias famílias, né? Então tinha au pair tanto do Brasil quanto de outros países, mais essa au pair que estava antes do que eu, ela tinha as amigas dela lá do bairro e tinham muitas brasileiras lá. O grupo de amigas dela era formado por 4 au pairs principal, assim, porque as meninas moravam muito perto uma da outra. Era uma na rua do lado, outra na rua de baixo e tal. E aí, essas foram minhas primeiras amigas, assim, do bairro. Só que eu confesso que foi estranho conhecer as amigas dela, porque ela tava indo embora e pareceu meio que eu tava substituindo ela no grupo de amizade. Elas até brincavam de ciúmes, que ela tava indo embora e ia sair do grupo, e ela ficava, tipo, meio sem graça, dando risada, e eu só, tipo, ai, gente, não quero roubar o lugar de ninguém. Eu me sentia bem out, assim, não pertencia àquele grupo lá. E é óbvio, as meninas estavam juntas, fazia tempo, tinham histórias juntas, e eu tava 2, 3 dias lá. Mas ela me apresentou essas meninas logo de cara, e foi muito bom, porque aí eu não tava sozinha, né? Eu sabia que se eu precisasse de alguma coisa, pra tirar uma dúvida ou companhia, elas também tinham meu número, né? Então eu não estava nunca 100% sozinha no intercâmbio. Eu não cheguei, fiquei na casa da família, tipo, ah, ok, agora eu tenho que procurar amigos. No primeiro momento, essas meninas me receberam de braços abertos, elas foram bem legais, eu saía pra balada com elas e tal. Só que a gente tinha um schedule muito diferente. Algumas trabalhavam o dia todo porque tinham bebês, outras trabalhavam também nos finais de semana. Eu ficava o dia todo off e aí no final de semana eu ia pra balada e tal, então não era sempre que a minha agenda encaixava com a delas, mas no caso a agenda delas não encaixava com a minha porque eu tinha mais tempo livre, vamos dizer assim. Então eu fiquei meio perdida assim no começo, eu ia visitar a Larissa, que morava uns 40 minutos de mim, aí eu ia visitar a Bruna, que também tava um pouco mais longe, aí eu meio que apresentei umas meninas para as outras. Eu tinha várias amigas brasileiras au pairs separadas assim, e eu transitava entre esses grupos. Eu acho que é interessante falar que no começo do au pair, normalmente você vai ser amiga de au pair. Então, a LCC, que é a pessoa que cuida, né, das au pairs, ela vai fazer grupos e encontros para você conhecer au pairs que estão na sua região também. Direto a nossa fazia encontros lá no bairro. E também é legal falar que todas as meninas que estavam no meu bairro, elas não eram da mesma agência necessariamente. Algumas eram da Culture Care, outras eram de outras agências. Então, nesses encontros que eu tinha, não necessariamente todas as brasileiras estavam
porque elas eram de outras agências. Um fato bem curioso é que eu cheguei lá no intercâmbio e eu não tinha o canal ainda, né? Era bem começo, eu já falava do blog para as pessoas, eu já estava gravando. Vou ser bem sincera com vocês, tive decepções com várias amizades durante o meu ano de au pair. É meio difícil, na verdade, você manter uma amizade por muito tempo, até porque as pessoas vão embora, né? Então, por exemplo, a Larissa, ela se mudou para Califórnia. A Bruna acabou se mudando também. A minha amiga Ana, que eu conheci através da au pair que estava antes de mim, ela também foi embora antes. Amiga, quantos graus tá hoje pra você? 0 graus. Tá bem à vontade, né? Tá bem à vontade. Você vai postar essa porra, Ana? Oi? Você vai postar esse vídeo? Claro que não, amiga. Amiga, não tem ninguém nessa fila. Vamos naquele que tem uma fila. Aqui é grande. Me dá meu RG. Eu já entro, já. Cadê meu RG? Meu Pega RG. o seu RG, amiga. Ai, meu Deus. You guys aren't even from Brazil, are you? We're all from Brazil. We're pretty long. And we're super nice. Dessa bolsa. Mano, amiga, você tomou aquele shot de merda, que diferença você vai fazer? Isso aqui é light. Não, mas a White vai ter o mesmo teu Por que você pagou na porra do meu cartão? Eu nem sabia que era o meu cartão. Eu achei que era o seu. Eu tô gravando. Amiga, Conversa amanhã. vamos ver se seu cartão tá na minha bolsa, porque eu achei que aquele era seu. Cheers. Aqui, achei. Achou? Põe aqui, ó, nesse bolsinho aqui, ó. E o meu? É a última breja. É a última breja. O pessoal confia em mim pra deixar os documentos, o cartão, não. Tá tudo certo. Não é muito confiável, mas é o que tem. Carregar a bolsa. Então, para de esfregar essa Aí você vai renovando suas amizades com pessoas que vão chegando. Num dado momento, meu canal já estava grande, a ponto de as pessoas falarem: ah, essa é a Camila do canal, tal. E eu percebi de um jeito bem bizarro que muita gente se aproximava de mim por conta disso. Isso não aconteceu nenhuma, nem duas, foram algumas vezes. E também aconteceu de pessoas que foram comigo e eu não virei muito próxima logo de cara. Quando pessoas novas chegaram, ela ficava falando mal de mim pra todo mundo lá na cidade, que eu era snob, que eu me achava, que eu isso, que aquilo. Então, a pessoa chegava, não falava comigo diretamente, mas já me odiava por conta especificamente de 2, 3 minas que tinha lá. Sobre o tema amizades, eu tenho bastante coisa pra falar, mas eu vou focar esse episódio especificamente em uma menina que foi a mais, assim, ela não era brasileira. Ela era a próxima au pair. Vamos recapitular aqui. Eu cheguei e fiquei no lugar de uma brasileira. Essa brasileira tinha amigas lá no bairro. Uma dessas amigas estava indo embora e chegou uma au pair pra ficar no lugar dela, que era da Colômbia. Ela chegou, acho que 1 mês depois de mim, então ela era nova também. Ela não falava inglês, mas eu falava espanhol. E ela tava ficando no lugar de uma menina que eu tinha conhecido brasileira, que era amiga da au pair antes de mim. Eu fui lá na casa dela, recebi ela do mesmo jeito que elas fizeram comigo quando eu cheguei, me apresentaram, tudo. Eu fiz a mesma coisa com ela. E logo de cara a gente virou amiga, porque ela era minha vizinha, ela falava espanhol, eu também. E aí ela começou a me pedir várias coisas, porque ela não podia dirigir o carro, ela não tinha carteira de motorista, não lembro direito qual que era a situação dela. Mas eu tinha meu carro, então eu levava ela pra todos os lugares, fazia o que eu podia pra ajudar essa menina. E ela era mais novinha, ela era bem tranquila. Ela namorava, ela era psicóloga, eu via ela mesmo como uma pessoa muito de boa. Mas apesar disso, a gente saía juntas, dava rolê, eu me divertia com ela. Só que eu acho que eu me doava muito pra essa amizade, no sentido de tudo que ela precisava, eu fazia pra ela. Ah, Camila, me leva em tal lugar. Ela precisava fazer um teste, alguma coisa lá no final de semana, era sábado. Eu acordei cedo, dirigi ela até a puta que pariu. O teste dela demorou 1 hora, eu fiquei lá esperando. Depois trouxe ela de volta pra casa. Basicamente perdi meu dia pra ajudar ela. E tudo isso sem pedir nada em troca, era minha amiga, né? Durante o dia ela tinha que cuidar das crianças dela que eram pequenas e não iam pra escola todo dia. Ela vinha em casa e eu cuidava das crianças dela. Ela ficava lá deitada no sofá e tal. Eu não vou falar que ela cuidava mal das crianças dela, não era isso. Mas eu fazia um trabalho de au pair ali que eu não precisava, porque minhas crianças estavam na escola. Hey, girls. Winston. Linda. Linda, meu amor. A gente começou a ir pra academia, então quando dava 6 horas, eu saía do meu trabalho, passava na casa dela pra buscar, dava carona pra ela de ida e volta, e isso não custaria nada, porque ela era minha vizinha, né? Mas, por exemplo, eu terminava de fazer minhas coisas, vamos dizer que a gente ficava 1 hora na academia. Ela ficava 1 hora e meia.
Eu falava pra ela, amiga, eu tô terminando. Ela falou, Ah, eu não terminei ainda. eu sentava lá e ficava esperando. Já tava cansada, já era 7 da noite quase. A gente saía às vezes quase 8 horas, porque ela tava lá malhando, mas eu não ligava, porque ela era minha amiga. Outra coisa também que ela fazia era pedir dinheiro emprestado, porque ela gastava mais do que ela tinha e eu ia lá e emprestava dinheiro pra ela. Essa menina, ela era linda, ela era gente boa, por onde ela passava, assim, os caras ficavam olhando pra ela, mas ela namorava, né, e ela me falava o quanto ela era apaixonada pelo namorado dela, que ela ia voltar e ter filhos e casar com ele, tal, mas ela gostava muito de festa, então a gente sempre tava juntas todo final de semana, ia pra balada, levava ela, apresentei ela pras meninas brasileiras também, e ela ficava meio de saco cheio falando que eu falava português o tempo todo. A gente foi pra uma festa brasileira, ela não gostou muito, direto e reto a gente conversava sobre várias coisas, tipo, sei lá, bebi muito, ela ficava meio altinha assim, mas não bebia tanto, mas eu ficava com cara, fiquei com um brasileiro numa festa e tal, e ela ficava falando, Ai, a gente é muito diferente. eu falei, realmente, mas, de novo, ela tinha 21 anos, eu já tava com 26. Então, quando ela falava, tipo, Ai, meu namorado tá com ciúmes, meu namorado isso, meu namorado aquilo. e eu sabia que eles namoravam há muito tempo, desde que ela tinha, sei lá, 17 anos, eu entrava nesse assunto no sentido de, eu acho que intercâmbio é uma experiência legal, assim, pra você viver pra você, sabe? Se o cara tá enchendo o saco e tal, às vezes acaba desgastando o relacionamento. Sei lá, às vezes é melhor um tempo, mas eu não tava falando pra ela terminar. Eu falava coisas que eu já vivenciei. Eu vi outras pessoas em relacionamento e intercâmbio acabava brigando, acabava desgastando o relacionamento, ou então as pessoas até chifravam umas às outras e ficava no relacionamento só por estar à distância. Mas eu tava meio jogando conversa, tentando fazer ela refletir. Não era um negócio que eu falava, amiga, termina, vamos curtir. Não era nada disso. E uma vez eu lembro que a gente tava no carro e ela me cortou falando que, Ai, Camila, mas a gente é diferente, né? Igual você é muito aberta, você não tá nem aí de ficar com vários caras, tal. Eu encontrei o amor da minha vida, você ainda não encontrou o amor da sua vida. Então, o dia que você encontrar, você vai entender o que eu tô falando. Não existe distância pra gente, o nosso amor é maior que tudo. Ele vai ser o pai dos meus filhos. E juro que nesse dia eu me senti mal, porque eu tava dirigindo, falei, gente, a menina tem 21 anos, muito mais assim, decidida na vida, sabe? Eu não sei porque que eu pensei isso, acho que foi até o jeito que ela falou. Falei, eu que sou muito doida mesmo, tô aí perdida e realmente eu não devo ter encontrado o amor da minha vida e que bom que ela encontrou o dela cedo. Aí já evita, né, de conhecer vários embustes e que bom pra ela. Mas o jeito que ela falou foi meio que me diminuindo de um jeito, tipo, a gente é diferente, eu sou melhor que você, já encontrei o amor da minha vida e você, doida aí, fica pegando os outros. Falei, beleza, né? Fica aí, então, namorando à distância. Eu achava levemente problemático, porque o cara era mais velho que ela, então ele já tinha vivido a vida dele, entendeu? Ele queria casar, é óbvio, e ela era super nova, então... Mas quem sou eu, né? Não faço parte do relacionamento, cada um faz o que bem quiser, seguir minha vida. Numa dessas festas que a gente tava em rolê, todas au pairs, maioria au pair, a gente acabou conhecendo um grupo de americanos. E esse é um outro assunto. É muito difícil, como au pair, você fazer parte de um grupo de americanos se não for, por exemplo, fui pra um date, conheci o cara, comecei a ficar com o cara e você vira amiga dos amigos dele. Isso aí sim. Agora você, uma mulher solteira, ir para um rolezinho e você fazer parte do grupo de americanas, a galera da faculdade, o grupo legal da cidade, assim, é bem difícil porque eles são mais fechados, normalmente eles se conhecem de mais tempo, não vão falar pra você, venha fazer parte, ou então naquele momento da festa eles conversam com você e no outro dia nem olham na sua cara. Só que a gente tava num grupo de várias au pairs, algumas espanholas, umas brasileiras, essa menina da Colômbia tava junto, a menina americana, que depois ela virou minha amiga e continua sendo minha amiga até hoje, a gente se conheceu lá no rolê, ela já levou a gente pra uma festa, e aí fui eu, a Bruna, as outras meninas que estavam lá, a Bruna não minha irmã, tá? A au pair que tava lá na época. As outras meninas, a gente foi pra essa festa, e nesse dia, eu acho que a colombiana, ela foi embora mais cedo, porque eu não lembro dela no after. Eu acho que ela foi embora mais cedo, porque ela fazia isso, ela... Ai, vou voltar pra casa pra conversar com meu namorado. Ai, meu namorado tá bravo, não sei o que, não. A gente foi pra essa festa, eu conheci essa menina americana e a partir daí ela começou a me convidar pra fazer tudo e mais um pouco. Ela literalmente me enfiou na vida dela e eu arrastava as au pair junto comigo. Então toda vez que eu saía com a colombiana a partir daí, a gente ia pros rolezinhos americanos. E uma vez a gente foi na balada e ela vê esse cara que era gato, ele realmente era bem gato, jogador de futebol, paquitão da faculdade, tava lá pedindo uma bebida, eu falei, aquele grupo ali são os amigos da menina que eu te falei, e ela pegou e falou, Camila, aquele cara é de filme. falou assim, tava assim, ó, pepeca pitando, tava lá. Aquele cara é de filme, ele é muito gato, meu Deus, eu tô chocada, blá, blá, blá. Aí eu falei, nossa, realmente, mas eu pensei, pra quem namora, né, e é toda apaixonada pelo boy dela, que não olha pro lado, que não faz nada, santa, realmente achei uma reação até um pouco exagerada, mas, né, namora, mas não tá morta. Pode olhar, sei lá, tá apaixonada pelo boy ali. A gente começou a sair muito com esses americanos.
a gente ia pras festinhas na casa da minha amiga ou na casa dos amigos dela. E aí essa menina começou a ir em tudo. Ela ia em tudo, só que ela não falava tanto inglês, ela ficava meio que num canto. A única coisa que ela fazia era ser ela, linda, maravilhosa e dançando de um jeito colombiano lá, e os caras realmente ficavam olhando pra ela. Mas ela sempre falava, eu namoro, e eu também pregava essa história pra todo mundo. Não, ela namora, ela é muito quietinha, ela é novinha, é uma querida, adoro ela, se quiser falar alguma coisa eu traduzo aqui pra ela, tal. Meio que eu via ela como um cristalzinho, era assim que eu via ela. Só que a partir daí as coisas começaram a ficar um pouco estranhas entre a gente. A gente ia pra academia, ela atrasava, não falava nada, e a gente ia pra balada, e eu queria ficar, sei lá, meia hora a mais, 15 minutos a mais, e ela falava, Camila, vamos embora. Falava, vamos, pode ser daqui 15 minutos. Ela pegava um Uber e ia embora, sendo que eu tava dirigindo, eu tava no rolê, eu que ia dar carona pra tudo. E aí eu pedia 15 minutos pra ela e ela virava a cara e ia embora. Aí no dia seguinte ela me mandava mensagem falando que eu tava falando português com as minhas amigas, que eu deixei ela de lado e daí ela resolveu ir embora, que ela ficou excluída. Eu me sentia mal, eu falava, nossa, eu sou uma péssima amiga, né? Mas ao mesmo tempo eu pensava, cara, eu espero ela na academia todo dia 40 minutos e ela não pode esperar 15 minutos, eu me despedir da galera e tal. Mas eu tentava ter empatia e falar, coitada, ela devia estar excluída, né? Mas ela tava de carona, tem que também ter, né, um pouco de paciência aí. Dia seguinte, a gente saía, mesma coisa, ela falava, Eu tô indo embora, eu quero ir embora agora. e eu olhava pra ela e falei, mas tá cedo. Não, eu tô indo embora, eu vou pegar o Uber. Aí no dia seguinte jogava de novo pra mim. Eu fui embora porque você me deixou sozinho. Eu falava, ok. Só que eu comecei a perceber, que eu sou observadora, já falei isso no vídeo. Eu comecei a perceber que ela tava muito de papinho com o cara. O bonito lá de filme que ela tava apaixonada, os dois estavam se seguindo. Ela ficava de papinho com ele, ia comprar bebida do lado dele toda hora e dava perdido em mim e nas meninas na balada. Tinha banheiro em cima, ela falava que ela ia no banheiro lá de baixo. Ela sumia do nada, daqui a pouco ela brotava. Até que a cereja do bolo foi quando ela foi dar um perdido desse na balada e o passaporte dela tava na minha bolsa, porque além de tudo ela deixava o passaporte dela comigo, o documento dela comigo, e ela me liga falando, Eu tô aqui fora, eu não posso mais entrar. falei, ué, mas você não falou que você ia pro banheiro? Por que você tá aí fora? Tem como você descer aqui e devolver meu passaporte pra conseguir entrar? E eu questionei de novo, eu falei, amiga, mas por que você tava lá fora? Tá todo mundo aqui dentro? E ela não soube me responder, ela simplesmente falou, Eu fui falar com meu namorado. era 2 horas da manhã e ela disse que saiu da balada pra conversar com o namorado. E eu fiquei assim, ó, o namorado dela vai ligar essas horas, gente? Meio estranho, mas tá bom, né? Tá bom, mas não tá. Mas, juro, naquele momento eu falava, ela é uma santa, apaixonada pelo boy dela. Ela deve estar, né, amiga do cara, mas whatever. Juro, gente, eu não pensava nada dela. E se eu pensasse coisa dela, eu me sentia mal por pensar isso dela. Eu falei, meu Deus, o que a gente pensa dos outros é o que a gente é. Como eu postava muitos stories e ela tava toda saidinha, eu postava os afters que a gente fazia, ela chegou pra mim num belo dia e falou, Camila, tem como você bloquear meu namorado do seu Insta? Porque ele fica assistindo as coisas, fica com ciúme desnecessário, blá blá blá. E eu falei, lógico, amiga, nossa, eu nem imaginei que ele me seguia, eu não sabia, desculpa. E eu nunca tinha postado nada demais dela. Era festinha, tal, coisa que a gente fazia desde o começo. Nisso aí, a gente já tava aí com 5 meses de amizade. Ou seja, não era um negócio que, tipo, era uma semana. 5 meses saindo todo dia, indo pra academia todo dia, eu cuidando das kids dela, eu fazendo favor, eu emprestando dinheiro, eu só lá, né, sendo uma boa amiga, na verdade, uma péssima amiga na minha cabeça, né, porque ela reclamava de tudo que eu fazia. Ela me analisava também direto como psicóloga, ela falava das coisas que ela achava que eu era diferente dela e que eu tinha que evoluir, coisa e tal, e eu olhava e falava, tá bom. Bloqueei o namorado e a gente continuou saindo. Eu vou falar num episódio mais pra frente que tinha um boy lá que era amigo dessa galera americana e ele ficava meio que me atormentando. Eu cheguei a ficar com ele até, mas eu não curtia muito ficar com ele e eu comecei a dar um perdido nele na balada, né? Eu escondia, tipo, não queria muito ver o cara. E um dia a gente tava na balada e eu vi que o cara chegou, eu peguei e me escondi dele, ela foi lá e gritou, porque ele inclusive estava com o boyzinho lá que ela achava lindo, maravilhoso. Ela gritou, a Camila tá aqui! E o cara veio e eu olhei pra cara dela com cara de tacho, tipo... Muito obrigada, amiga, por falar onde eu tô. E eu falei brincando, com todas as palavras, do fundo do meu coração eu falei brincando. Eu vou desbloquear seu namorado do meu Insta, que eu não tinha bloqueado ele, eu tinha escondido meus stories. E aí você vai ver como que é bom ser entregue, né? Ser traída, assim, pela amiga.
Gente, falei brincando. Qualquer brasileiro iria entender essa piada, ou qualquer amiga iria entender essa piada. E ela fez uma cara assim pra mim, mas, né, nem percebi que ela tava puta de fato. Achei que ela não tinha nem entendido, sei lá, o inglês, que a gente tava bem falando inglês. Beleza, a gente foi pra balada, de novo, ela falou do negócio que ela ia embora mais cedo, porque ela tinha que dormir em casa naquele dia. A minha amiga americana tava falando, não, dorme lá com a gente, dorme em casa. Eu ia dormir na casa dessa minha amiga. E ela, não, eu vou embora, preciso ir pra minha casa. Eu falei, beleza, então vai, tipo, cara, eu não vou ficar, sabe, limitando a minha noite por causa dela, e ela foi embora de novo, desapareceu na noite aí. Dia seguinte, era uma sexta-feira, que eu me lembro muito bem, a gente foi pra academia, e aí na volta, ela pegou e me falou isso. A gente pode conversar? E eu achei que ela ia falar da academia, porque eu fiquei tipo, vambora, né, sexta-feira, tô esperando você faz 40 minutos aqui. E eu achei que ela ia falar da academia, gente, e eu já ia falar pra ela, tipo, amiga, eu não sou obrigada a ficar te esperando. Eu já tava meio com esse argumento, sentindo um atrito aí, mas eu nunca achei que fosse o que ela ia me falar. Ela pegou e falou... Tem como a gente ir num restaurante, porque é uma conversa mais séria, assim. Eu falei, gente, o que tá acontecendo, né? Fiquei nervosa. A gente vai num sushi. Num sushi, ali no centrinho, só tava eu e ela, e a gente tava falando espanhol, mas... Foi muito engraçado, gente, porque o cara que fazia o sushi que tava na nossa frente, ele era mexicano. Então, ele tava entendendo toda a nossa conversa. E a conversa aconteceu desse jeito. Pega uma cadeira e senta, Brasil, que senão vocês vão cair de costas. Essa minha amiga fala pra mim desse jeito. Eu senti maldade no que você me falou ontem, que você parece que tá querendo destruir meu relacionamento, porque você falou que você vai desbloquear meu namorado dos seus stories pra ele me pegar no pulo. Ela falou nesse sentido assim. E eu olhei pra ela e falei, é isso que você tá falando? Eu falei, não, amiga, foi brincadeira. É óbvio que eu não ia desbloquear. E outra, eu nem posto nada demais. Não sei por que você tá com essa noia aí de que ele vai assistir, mas, assim, foi uma piada, eu não ia fazer isso. Ela falou, não, mas eu não senti dessa forma. Você brincou com um negócio muito sério. Pra mim, pareceu que sim, você queria que ele visse alguma coisa e eu não gostei de nada disso. Gente, falando sério, pensa, uma menina de 21 anos olhando pra minha cara e falando isso e eu assim, ó... Ok, né? Mas não foi isso. Eu tenho que falar uma coisa pra você e eu só vou te informar, tá? Sabe o fulano lá? Falei, sei o fulano lá. Então, tem uns meses aí que eu tô saindo com ele. Nessa hora, o sushi man mexicano olhou assim, ó. E eu, gente, eu fiquei, o quê? Falei, tá saindo de date, né? Tá pegando? Que é isso? Eu não tô entendendo. Gente, a santa que achou o amor da vida, que o pai dos filhos e que eu não tinha achado amor ainda, que eu não entendia nada, que eu precisava evoluir, que eu era muito aberta, que muito... Eu olhei pra cara dela e eu falei assim... Me explica, eu não tô entendendo. Não, eu tô saindo com ele. Sabe aquelas vezes? Desse jeito, gente, nesse nível. Sabe aquelas vezes que eu fui embora mais cedo? Então, eu tava indo pra casa dele. Eu fiquei, meu Deus, eu não conheço a pessoa que tá na minha frente. Eu tava esperando ela dar risada, sabe? Falar, que piada. Gente, nesse momento ela me fala que ela tava há meses com o cara. Toda vez que ela ia embora mais cedo, ela tava indo pra casa dele. E que não foram só uns beijinhos. Ela falou, Não, eu transei com ele sim. e a justificativa pra ficar melhor. Eu queria ter essa experiência, entendeu? Aí ela lançou um Meu Corpo, Minhas Regras. E eu fiquei pensando, que experiência, amiga? Qual foi a experiência que você queria ter diferente? Um pau americano, José, é isso que você queria ter experiência? Porque não fez sentido com nada do discurso que ela me falava nos últimos meses, o que ela tava me relatando naquele momento. E eu falei pra ela, eu não tô te julgando, entendeu? Eu realmente não tava naquele momento. Mas por que você não me contou? Como assim? Tipo, cara, tudo isso que você tá me falando, eu não tô entendendo nada. Eu e o sushi man mexicano. Eu tava meio com uma sensação que você sabia, eu fiquei com medo de que você pudesse contar pro meu namorado. Então não se preocupa não, porque hoje eu fui lá e confessei pra ele tudo que eu fiz. E eu olhei pra cara dela e falei assim... Ela tá achando que eu ia caguetar ela? Gente, eu tô cagando. O cara tá lá na Colômbia, eu não conheço. Se o cara me perguntasse, eu nem ia saber de nada. Eu desconfiava de algumas coisas, eu desconfiava da movimentação, gente. Mas eu acreditava tanto nela, no ser de luz que ela era, que eu não pensei que ela poderia fazer um negócio desse. Aí eu peguei e falei isso pra ela, né? Você sempre me falou que a gente era muito diferente, que eu sou muito aberta, muito dada, e você encontrou o amor da vida e tal. Mas eu só não tô entendendo de verdade porque que você não me contou. E isso sendo que eu tava com ela todos os dias, por muito tempo, durante 5 meses. O dia todo, gente. Eu acho que eu passava 50% do meu dia com a menina. Aí foi só ladeira abaixo, aí foi piorando. Não, mas isso é uma coisa muito pessoal, né? Pra que eu ia te contar? A gente não é nem amiga. Oh, no! A gente não é amiga? A gente não é amiga? Gente, o que a gente é então? Eu falei, nossa, se eu não sou amiga dela, eu devo ser au pair dela então, né?
Eu cuido das crianças dela, eu sou Uber também, porque eu dou carona pra ela. Eu devo ser também relações públicas dela, porque eu apresento ela pra todo mundo, a gente tá em rolê direto. Eu fico preocupada com ela, eu sou agiota também dessa menina, gente. Eu sou agiota dela. Eu fiquei olhando e falei, a gente não é amiga? Ela falou, não, aqui, a gente se conhece há 5 meses. Tipo, não, amizade, né? A gente é colega aqui, tipo, estamos na mesma situação no au pair. Mas não é aquela pessoa que quando eu voltar pra Colômbia eu vou falar, nossa, minha amiga. Gente, eu quase caía da cadeira. Juro, eu fiquei assim, ó. Nossa, que estranho. Eu achei que a gente era amiga. Principalmente por todas as coisas. Eu não falei isso pra ela jogar na cara dela, mas eu falei, o que eu faço por você não é o que eu faria pra qualquer pessoa. Eu literalmente achei que você era uma das minhas melhores amigas aqui no intercâmbio, mas que bom que você tá me falando isso agora. E aí ela falou isso de novo. É porque você é muito aberta, você conta a sua vida pra todo mundo. Eu não sou assim. Ela ainda se colocava numa posição de... Ai, Camila, você é assim mesmo, mas eu não sou, entendeu? E eu fiquei tipo, então tá bom. Então tá bom. Então é isso. Chifrou o namorado, quer falar de meu corpo, minhas regras, pagou de santa, evoluída e agora pra mim ela é uma farsa, não sei nem quem que é essa pessoa na minha frente. Eu agora descobri do pior jeito de todos que eu não sou amiga dela e ela ainda achou que eu queria acabar com o relacionamento dela. Nossa, olha. Realmente, o que eu fiquei fazendo nesses últimos 5 meses? Gente, foi o ó. Toda essa conversa em espanhol com o sushi man mexicano de testemunha. Eu queria xingar ela, meter a mão na cara dela, eu queria fazer muitas coisas, mas eu levantei, eu voltei pra casa em silêncio e não falei mais nada. No dia seguinte eu tinha uma festa na piscina na casa da Bruna, lá em Anápolis, né, que era 1 hora de distância, e eu no começo eu tinha chamado ela e depois eu fui pra minha casa e eu comecei a pensar, ah, a gente não é amiga? Então a gente não é amiga, gata. É isso. Aqui acabou. Parou, gracinha. Não vem me pedir favor, não vem falar comigo, não vem puxar papo. Se eu sou apenas uma conhecida, é uma conhecida que você vai ter na sua vida. É só isso. E você vai me conhecer do pior jeito agora. Foi isso que eu falei naquela noite pra mim, gente. No dia seguinte, eu simplesmente acordei, tomei banho, fui pra casa da Bruna, postei foto na piscina e ela me manda mensagem, meio que puxando papo, falando, Ué, já foi? eu não falei nada dela, me mandou o desenho que as crianças tinham feito pro Dia das Mães. Lá na época, eu falei, ah, muito bonito. Ela meio que tava forçando a amizade de algum jeito, perguntando o que a gente ia fazer naquela noite, não me lembro direito. Mas eu não aguentei e eu mandei um textão pra ela. E foi um textão real, assim. Foi um grande textão, que eu devo ter aqui. Eu tô lembrando tudo. 12 de maio de 2018. Ela me ligou, aí eu não respondi. Aí ela me ligou várias vezes, eu falei, oi, eu tava dirigindo, só isso. Ela me perguntou, Como você tá? aí eu falei, bem, e você? Bem, como você tá indo com a avó aí? Que era a sogra lá. Eu falei, não cheguei em casa. Ué, o que você vai fazer hoje? Aí eu já mandei textão, gente. Manda mostrar aqui pra vocês. Um textão, ó. Olha o tamanho do texto. Nossa, foi um textão. O textão, Brasil. Olha o tamanho da Bíblia que eu escrevi, porque eu sou canceriana, entendeu? E a Lua em Ares é mais forte do que eu. E eu falei tudo e mais um pouco. Deixa eu ver umas coisas que eu falei aqui pra ela. Vou falar uma coisa pra você que eu pensei. Depois que você me falou de sexta-feira sobre o seu namorado, é que tá tudo em espanhol, gente. Ó, eu falei isso. Não é a primeira vez que você me fala que a gente tava num processo pra ser amiga, que depois talvez a gente nem ia se falar mais. E pra você pode ser essa opinião, mas na minha cabeça eu não entendo como é possível você ficar quase 5 meses, todos os dias com a pessoa, e você falar que você não conhece a pessoa. E realmente, né, ela tava certa, porque eu tava 5 meses com ela, não tinha ideia de quem que ela era. Então, isso aí ela acertou. Eu falo pra você toda a minha vida, eu sou sincera e eu sou verdadeira com você. Eu te fiz muitos favores. Eu escrevi aqui que foi um negócio que eu dirigi ela lá. Quando você me perguntou quanto você tinha que pagar pela gasolina, eu falei que nada, porque é pra isso que serve a amizade. Nunca que eu pensei nessas coisas como um favor. Pra mim era mesmo uma amizade. Mas agora eu tô de acordo com você que ninguém conhece ninguém. Você me ensinou isso. Caralho, eu sou forte nas palavras, hein, gente. Por quase 2 meses você mentiu coisas e quando eu perguntava, você mentia na minha cara. Você falou todas as vezes que eu te deixei sozinha que era por um motivo e outro que sempre envolvia a minha atitude e meu comportamento. Que eu era a pior amiga do mundo porque eu te abandonei. Quando eu te perguntei o que tinha passado, você mentia de novo. E ainda me deixava com peso de uma culpa que não era minha. Aí ela escreveu um textão falando, tipo... Me desculpa que você se sente desse jeito. Me desculpa que a sua imaginação... Ela escreveu aqui, ó. Imaginação, sentimentos negativos. Você não pode me julgar. O importante é não julgar. Todas as vezes que eu te falei que eu ia embora de uma festa, não foi com a intenção de te deixar mal. Sempre te falava que eu ia pra minha casa porque eu tava cansada. Mas daí no outro dia ela jogava que ela tava cansada de ficar na festa porque eu tava falando português e abandonava ela. Muito triste tudo, se cuida, eu gosto muito de você, dos aprendizados que nós vivemos, você me ensinou muita coisa. E ela falou que ela me ensinou também. Beleza. Eu nem respondi mais isso, né?
Caguei pro textão dela. Na segunda-feira, o que aconteceu? Ela não pôde levar as crianças pra minha casa, eu não mandei mensagem pra ela. Deu 6 horas, o horário da academia. E, na verdade, ela me mandou aqui, ó, 4 da tarde, 2 horas antes. Camila, eu reli tudo que eu te disse e eu acabei de perceber que eu não te pedi desculpa pelos sentimentos negativos que você sentiu. Então me desculpa, você tem razão no que você disse, eu não fui recíproca, por qualquer razão minha, né? Qualquer razão minha que eu não fui recíproca pra você não justifica o que eu causei. E os meus atos talvez tenham sido injustos e irresponsáveis. Te desejo o melhor, estou aprendendo muito, crescendo com a situação. Um abraço. E aí eu só respondi assim, você pode me enviar aquele dinheiro? Ela, Sim, eu te mando. Mas eu só tenho dinheiro na sexta-feira, pode ser? eu falei, se você puder pedir pra outra pessoa te mandar e me mandar, porque eu realmente estou sem dinheiro algum. E eu realmente estava sem dinheiro. Eu tirava do meu pra dar pros outros, e é assim que eu me ferrei, né, gente? Normal. E aí ela falou que me enviou o resto, e aí a gente nunca mais se falou. Nunca mais se falou. A história não acaba por aí. O que aconteceu? Ela tinha um voo pra Colômbia que ela já tinha comprado porque ela ia voltar de férias pra ver o namorado, porque ela não conseguia ficar tanto tempo longe do amor da vida dela. 6 meses longe era muita coisa. E ela me falava que ela não ia estender o segundo ano de au pair justamente porque ela precisava voltar pro amor da vida dela. Ela foi pra lá, gente. E a história é maravilhosa. Quando ela foi pra lá, e ela disse que ia fazer uma surpresa pra ele, ela descobriu que depois que ela confessou pra ele tudo que ela tinha feito lá, e eu não acho que ela confessou tudo e mais um pouco, eu acho que ela deve ter falado que ela tava lá se engraçando com alguém, mas ela descobriu que ele estava traindo ela com uma mulher do trabalho dela. Isso aí já não foi ela que me contou, né? Foram as outras más línguas lá do bairro. Ela disse que chegou lá e eles conversaram e ela descobriu que ela era corna, então... Olha que engraçado, gente. Tudo que a Camila falava pra ela durante o semestre e eu saía de imatura, pouco evoluída e invejosa, era o que estava acontecendo. Ela chifrando o cara de um lado e o cara chifrando ela do outro. Ai, como amor é lindo. Eu realmente não conheço esse tipo de amor. Não encontrei ninguém ainda que faça isso e eu falo que é o amor da minha vida. Realmente, ela estava certa nisso aí. Os dois estavam se chifrando, os dois terminam, ela volta para os Estados Unidos. E logo de cara que ela chega, ela já estava nos aplicativos, indo pra date, indo pro rolê. Ela conheceu um cara logo em seguida, tá, gente? Terminou o namoro do amor da vida e tudo lá que ela tinha me falado. Chegou nos Estados Unidos das férias dela e já engatou um namoro com um americano. Nada a ver com nada que brotou. O cara era bem mais velho. Brotou do além. Lembra os 5 meses que eu tava com ela que não era suficiente pra ela considerar uma amizade? Gente, em menos de 5 meses ela casou com esse americano. Eu acho que assim, papo de 3 meses e meio ela tava noiva, depois ela já tava convidando o povo pro casamento dela. 5 meses com uma menina do seu lado fazendo tudo e mais um pouco por você não é amizade. Mais 3 meses e meio com um gringo que te dá um green card, aí... Me perdoe. Casou, saiu do au pair e ela queria ser contratada pela família dela como nanny, né? Só que aí ela não podia, porque ela ainda estava no processo, né, do casamento. Não é que você casa e já ganha um green card, você tem que passar por um processo. E o host dela, aparentemente, ele trabalhava no governo e ele não pode fazer nada errado porque corre o risco dele perder o emprego dele. Então acho que eles explicaram isso pra ela e falaram, olha, você pode ficar aqui morando com a gente e tal, mas a gente vai precisar contratar outra au pair, você não vai poder ficar aqui. Gente, essa menina, dissimulada, ela já não estava mais no programa de au pair, inclusive ela estava lá entregando os convites de casamento dela, quase morando já com o cara, e ela ia nos encontros de au pair fingir pra LCC que ela ainda estava no au pair porque ela tinha medo aí do programa cancelar o visto dela enquanto ela estava lá e ela ficar ilegal. Só que ela ia com a cara lavada, gente. Ela chegava lá e perguntava como tá a família, como tá as crianças, como tá... Ela já nem tava mais com eles. E ela ficava assim, ó, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. E eu sabia do rolê e eu ficava assim, ó, gente, você não é louca. Essa menina, ela é maluca. Olha, todos esses 5 meses que ela tava comigo, ela me diminuía diariamente falando que eu era doida da história, que eu não conhecia, blá, 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 blá. E aí, do nada, eu assim, ó, vendo ela lá, mentindo de cara lavada, na frente da LCC. E eu poderia muito bem, se eu fosse uma filha da puta, ir lá, levantar a mão e falar, mas você não casou, não saiu aí Não falava nada, eu ficava assim, ó. Eu acredito no karma, sabe, gente? Eu realmente acredito. Fiquei sabendo que no casamento dela, ela trouxe o pai dela da Colômbia pra ficar lá nos Estados Unidos e participar do casamento. Falaram que ela foi a mais sem noção possível, que ela deixava o homem lá na casa da host family dela e ela saía, sumia com o noivo dela e o senhor ficava lá sozinho na casa, não falava uma palavra de inglês e a host family ligava pra ela e falava, fulana, seu pai tá aqui, que hora você vai vir falar com ele e tal, e não tava nem aí pro pai. Isso aí também, fofocas que me contaram. Não eram pessoas que não gostavam dela e me contaram, eram pessoas que eram amigas
amigas dela e me falaram, você não ficou sabendo disso aí? Eu falava, não quero saber, tem uma de quem sabe. Mentira, uma fofoca aí, né? Eu gostei de saber depois da história. Resumo da ópera, gente. Lembra minha amiga Bruna, que me chamou, né, quase pra morar lá em Maryland, que morava perto de mim? Ela se mudou pra Havaí num determinado momento. Tempos depois, muito tempo depois, ela me fala que a colombiana tá morando no Havaí também. A colombiana casou, né, pegou o green card, saiu lá da família, e aí ela foi morar no Havaí. E a Bruna me manda uma mensagem assim, amiga, essa menina é maluca? Eu falei, o que, amiga? Dela. Não, ela me mandou um direct perguntando se eu sei quem pode vender maconha aqui pra ela. Eu tenho cara de maconheira por acaso? Essa menina é maluca? Eu não gostei dessa mensagem que ela mandou, eu nem sou amiga dela. Que é isso? Chegou aqui, fica me pedindo favor, me pedindo as coisas. A Bruna não era amiga dela, gente. A Bruna é minha amiga. E aí essa doida aí vai pra lá, sabe que a minha amiga tá lá e manda mensagem pra minha amiga pra pedir maconha, pedir dica, pedir amizade, pedir tudo. Eu falei pra Bruna, só ignora, não precisa responder pra nada. Tipo, doida, de pedra. Resumo da ópera, gente. A psicóloga, que era tão mais evoluída, 5 meses não é amizade, mas 3 meses dá casamento, né? Green card pra quê? Tudo que eu falei pra ela, eu estava certa, que era desgastar o relacionamento, todas essas coisas que eu falava vindo de experiência e maturidade, gente. Não era de inveja, não era de nada. Inclusive, eu realmente gostava dela, eu realmente fazia tudo de coração por ela. E eu me senti extremamente traída. Fiquei chateada, me senti idiota, mas eu me senti pior por duvidar de mim. Porque era uma menina bem mais nova, era o primeiro intercâmbio dela, as coisas que eu falava e ela me falava com uma pose, tipo, me analisando, psicóloga, eu olhava e falava, não, realmente, eu me questionava, entendeu? Eu duvidava dos meus pensamentos, das minhas verdades, porque ela falava de um jeito que eu ficava assim, nossa, será que eu sou tão ruim assim? Será que eu sou tão péssima? E aí eu percebi que ela era uma santa do pau oco, que ela não tinha senso de nada e a falta de caráter do tamanho do mundo. Mas eu fiquei lá, realmente a única coisa que ela me ensinou é que a gente não conhece ninguém. Todo santo dia a menina do meu lado. Tipo, pra mim, só a amizade dela, só os momentos felizes, a gente rindo e tal, já tava bom. Mas, juro, sinceramente, ela não fazia nada por mim. Hoje em dia ela é mãe, acho, não tenho certeza. E, sei lá, virou maconheira lá na Havaí. Nada contra os maconheiros, afinal. Mas eu achei engraçado, né? A Bruna que ficou puta falando, cara, o que ela tá me mandando mensagem? Eu falei, gente, ainda quer ser amiga das minhas amigas. Ah, péssima. Eu acho que essa foi a amizade mais cara de pau mesmo, assim, que eu fiquei bastante chocada, que eu falava pras minhas amigas, eu falava pra Larissa, pra Bruna, pra minha irmã no Brasil, e as pessoas falavam, que menina sem senso, que menina idiota, que bom que você se livrou. E eu pensei a mesma coisa, porque quando eu pensei nesses últimos 5 meses que eu era amiga dela e que a gente era bem próxima mesmo, a menina tava em casa todo dia, eu perdi o tempo da minha vida, gente, fazendo coisa pra ela, agradando e sendo legal, gente boa, dando carona, os caralho, tudo que eu já falei no vídeo. Então me dá uma leve raiva, assim, e você realmente tem que saber filtrar sua energia. Depois disso tiveram pessoas que eu senti muito que se aproximavam de mim por conta do canal. Eu não falo isso pra me reafirmar, me achar nem nada, mas o canal sim estava crescendo. Cresceu num ponto que, como eu era au pair, as pessoas me reconheciam. Eu ia para as festas em DC, as au pairs me reconheciam. Nas festas de Baltimore também, elas olhavam tudo torto para mim, mas me reconhecia. Quando eu estava em San Diego, quando eu estava em Miami, quando eu estava em Nova York, quando eu estava no Havaí, eu conheci pessoas que me falavam, você é a menina do canal. Então, realmente, o canal era pequeno, na época tinha, sei lá, 100 mil, 150 mil, mas era um negócio que bombava, tinha muitos views, muita gente falava sobre. Então eu conheci um povo meio torto das ideias, assim, de tipo, uma menina que queria ser minha amiga de qualquer jeito e ficava pedindo pra eu marcar ela nas coisas, quando eu não marquei ela virou a cara. Outra que falou que a gente se identificava muito e quando eu conheci ela, minha vibe não bateu em nada com ela. A outra que embarcou comigo. E aí, num tempo que eu tava lá, ela sabia que eu fazia parceria de hostel e tal, e aí ela se enfiou numa viagem. Na verdade, eu convidei ela pra viagem, mas pra ela ir pagando as coisas. E eu tinha minha parceria, mas eu deixei isso muito claro desde o começo. Eu falei, ó, tá indo eu e uma amiga. A minha amiga, a gente tá indo pra dividir gasolina e tal, mas tem esse hostel que eu vou ficar, que eu consegui parceria, se você quiser ficar também. Ela tava indo na viagem até eu falar pra ela que eu tinha parceria. E ela começou a falar que ela tava sem dinheiro na conta dela, que ela não sabia o que fazer, não sei o que, e cancelou a viagem de última hora. Cara, eu simplesmente tentei ajudar ela com o cancelamento da reserva. Eu não ia dar dinheiro pra menina e não tinha como eu arrumar parceria pra ela, porque eu literalmente tava postando no blog e tal, fazendo uma permuta. Foi a única vez que eu conversei com essa menina, depois nunca mais. Mentira, minto, porque depois de meses ela me mandou mensagem falando pra gente ser amigas, porque ela era blogueira também. E eu achei ela meio estranha. Primeiro me deu a sensação que ela tava pedindo pra eu botar ela na parceria, ou me pedindo dinheiro, depois falando que queria ser amiga porque era blogueira.
Não respondi mais. E aí essa menina ficou aí 2 anos falando mal de mim pra todo mundo que chegava em Baltimore, ela metia o pau em mim. Me mandavam prints, inclusive, e eu nunca tinha trocado ideia com ela. Ela contava a história toda distorcida. Que eu convidei ela pra uma viagem e depois eu fui cuzona com ela. Filha, eu não fui cuzona com você, eu só não ia pagar sua viagem, nem te conhecia, fazia 2 dias que eu te conhecia. Teve essa daí e uma outra também que ficava me mandando mensagem, que queria ser minha amiga, mas toda vez que ela me mandava mensagem, ela me mandava assim, gente, o áudio dela. Caralho, que vida que você tem, olha esses caras gato, me leva, eu quero viver isso também. E tipo, eu não sentia que ela queria me conhecer pra ser minha amiga, sabe? Teve uma fase nebulosa aí, gente. Acredite ou não, as pessoas se aproximam por likes, ou por marcação, ou pra falar que te conhece, sei lá. E aí, quando eu não dava corda, as meninas viravam a cara pra mim. Essa aí, inclusive, do hostel, ela mandou pra minha amiga assim. Minhas amigas que não gostam muito dela, mas eu não tenho nada contra. Quando a minha amiga brasileira foi lá e deu uma cortada nela, falando, a Camila não é disso, a Camila não faz isso, eu conheço ela e eu não imagino ela falando isso. Inclusive, acho que se eu perguntar pra ela essa história, ela vai ter uma outra versão. Aí ela deu 2 passos pra trás, sabe? Ah, não é isso. Eu sei que não eram minhas amigas que não gostam dela. As amigas dela eram todas au pairs que chegaram depois de mim e depois dela também. Então, como suas amigas que não me conhecem, não gostam de mim e você não tem nada contra mim, suas amigas que... Sabe, gente, umas picuinhas, uns negócios. Tive muitas amigas brasileiras, amigas que eu levo pra vida até hoje, como eu já falei. E durante o meu segundo semestre do primeiro ano, chegaram 2 meninas que aí foram minhas amigas até o final. Eu vou falar delas mais pra frente. Mas fiz boas amizades no au pair. Sim, me decepcionei com um monte de gente e acabei criando essa película aí de quem queria ser minha amiga de fato ou quem queria estar do meu lado pelo canal, por like, por interesse, por alguma coisa que eu não entendia direito. E hoje em dia eu percebo muito mais, né? No final das contas, você não vai ser amigo de todo mundo que você conheceu no intercâmbio, entendeu? Você vai conhecer muita gente, sim, e a partir do seu filtro você vê quem você bate o santo, a energia e quem que você vai levar pra vida, tem os mesmos valores que você. Enfim, essa colombiana aí foi uma decepção pra mim, eu fiquei realmente muito chateada e não tenho arrependimentos, porque eu sei que eu fui uma amiga boa. E as minhas amigas da época também falavam, você é muito trouxa, você é idiota, tal. Eu falava, eu sou mesmo. Prazer, a trouxa. É isso, gente. No próximo vídeo eu vou falar também de amizades, mas eu vou falar das amizades que eu tive com os americanos. O grupo que eu conheci lá era muito legal, a gente deu vários rolês e eles mudaram, assim, meu intercâmbio. Eu não fui uma pessoa que durante o programa de au pair só andou com au pair. Eu tinha muitas amigas au pair que eu levei pra vida, que estavam no meu coração, mas eu me aproximei muito de uma americana e direto dava rolê só com eles e sempre que eu tinha oportunidade eu levava minhas amigas brasileiras e au pairs pro rolê dos americanos. Foi muita festinha, muito rolê, a experiência americana de verdade e eu amei. Galera, não esquece de se inscrever no canal pra você não perder os próximos episódios. Segue a gente nas redes sociais, Mila Faria, Bruna P. Faria, MushShareBR. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, é nóis, tchau. Gente, é que eu tenho conversa e print de tudo, né? E eu vejo como o povo é carudo. A última vez que a menina tinha falado comigo, vamos ser amigas, que eu sou blogueirinha também, só que não. Aí depois ficou falando mal de mim pra todo mundo. Inclusive, isso acontece muito lá no grupão au pair também. As meninas metem o pau, desce a lenha e toda vez que eu vou ver alguém que me odeia muito, tem um direct forçando a amizade, pedindo favor, perguntando se eu posso ajudar. É assim, ai, você não me ajudou? Então eu vou te atacar. Ai, não me respondeu? Ai, você acha que é melhor que eu? E eu fico assim, gente, mas eu sou obrigada agora, entendeu? Então, um hate desnecessário, e eu recebi muito hate já na internet dessas minas aí, você pode saber que é amor enrustido.